Então é o mais marcante mesmo ele descer lá com um time, né, ruim e escolhia lá aqueles que sobravam lá, e ele não desistir, ele sempre foi muito persistente, né? Sempre nunca entregou o jogo fácil. Às vezes a gente olhava o time que ele descia para brincar com a gente lá, que tinha um time melhor, dava risada, mas ele não desistia, ele ia com toda vontade. Ele joga até hoje a peladinha na casa dele lá como se fosse a final da Copa do Mundo, né? Então é um fominha de natureza. Acho que a partir do momento que ele começou a fazer a escolinha, ele já ficou diferente, assim, né? A gente, tecnicamente, até empatava, né? Mas depois que ele começou a treinar, ele destoou, porque juntou a condição física dele com a técnica que foi se aprimorando, aí ficou difícil, aí não deu mais pra pegar, não. A gente sofria junto, né? Porque pra gente ele era um jogador diferenciado, ele poderia estar realmente em qualquer clube, né? Que lhe desse oportunidade, que tivesse uma pessoa com um olhar mais apurado, ele com certeza ele ficaria. Mas a gente sabe que no futebol não é só o futebol, né? Então toda vez que ele voltava chateado, triste, né? Então eu lembro de um particular que ele foi, acho que pro Atlético Mineiro, e inclusive até uma chuteira minha, né? Acho que eu emprestei para ele. E ele foi e acabou não dando certo, mas a gente ficava chateado, sofria, ficava ansioso para saber como é que foi e tal, né? Torcendo para que ele realmente conseguisse uma oportunidade, né? E quando acho que a gente já estava assim quase desistindo, ele conseguiu. Então é uma grande honra, uma grande satisfação para todos lá. Mesmo que a pessoa nunca tenha conhecido, né? É admirável, né? Ler alguma coisa e ver, acompanhar o que foi a vida profissional dele, né? Então, ele foi um jogador que iniciou sempre do meio para frente, sempre foi meio atacante, né? Mais atacante inclusive, e ele teve uma oportunidade na época no São Paulo lá de ser lateral, e ele, né, apesar de todo aquele folclore que surgiu, o Cafu não sabe chutar, não sabe cruzar, não sabe aquilo, e ele se transformou num dos maiores laterais que nós tivemos aí. Então, isso acho que é o maior exemplo, né, de perseverança, a pessoa aprender uma nova função, né? Não é fácil para ninguém que está numa posição de meio atacante virar de uma hora para outra um defensor, né? Marcar e ficar especialista numa posição, quem joga futebol sabe que não é fácil. E ele fez isso, ele conseguiu, né? Então tá aí o maior exemplo de persistência. Eu acho que a pessoa dele mesmo, né? A personalidade dele, de toda a família dele, a gente conviveu bastante antes dele ficar mais famoso, né? Então ele não mudou nada. Se ele encontrar você na rua, ele para, conversa, cumprimenta. Se você estiver tomando cerveja, ele toma. Se você estiver tomando refrigerante, ele toma. Ele não tem frescura, não tem nenhum tipo de soberba. Ele é um cara que é o mesmo, desde que nós conhecemos. Aquele menino que botava a cadeira na escola lá e ficava pulando de um lado para o outro, parecendo um macaquinho lá, ficava fazendo pirueta de tudo quanto é lado, ele é o mesmo até hoje. Então é brincalhão, acho que todos que conhecem ele sabem. Ele se caracteriza pela alegria, né? Sempre teve. Então eu acho que é isso aí.